protestantismo é uma vertente do cristianismo que surgiu no século XVI, como resultado das reformas religiosas propostas pelos seus líderes, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio e Henrique VIII. Porém, essas tais reformas só serviram para causar confusão e afastar muitas pessoas da Igreja Católica. Neste vídeo, vou mostrar para vocês que a doutrina de Lutero, ou seja, o protestantismo, é incompatível com a doutrina de Jesus, e a prova disso está na Bíblia. É bom lembrar que a Bíblia foi escrita pelos discípulos de Jesus, e não pelos seguidores de Lutero. A Bíblia demorou mais de 300 anos para estar completa, como nós a conhecemos hoje. A Bíblia Católica, ou seja, o cânone original estabelecida no século IV, é formada por 73 livros, e a Bíblia Protestante consiste em apenas 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, e 27 livros no Novo Testamento. Portanto, Lutero rejeitou 7 livros da Bíblia, que ele os chamava de apócrifos, que são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e os livros 1 e 2 de Macabeus. A Bíblia foi escrita através de pessoas inspiradas por Deus, portanto, ela não pode ser modificada depois que o seu cânone original foi estabelecido. A Bíblia deixa claro que Lutero está errado, porque ele rejeitou 7 livros da Bíblia, e a própria Bíblia nos ensina que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, ou um tio, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a Bíblia prova os erros do protestantismo, cometidos por Lutero e seus seguidores. O movimento protestante questionou, e, em muitos casos, rompeu com as tradições e doutrinas estabelecidas pela Igreja Católica, ensinando uma doutrina contrária à doutrina de Cristo. As principais teses de Lutero são contra o que está escrito na Bíblia, e ensinado pelo verdadeiro magistério da Igreja Católica. A Bíblia prova os erros do protestantismo quando ensina que Jesus fundou uma única igreja, e não milhares de seitas. E também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia prova os erros do protestantismo quando ensina que Jesus é o único caminho, e não Lutero e seus seguidores. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A Bíblia prova os erros do protestantismo quando ensina que a Bíblia não é a única fonte de autoridade na fé cristã. Os protestantes falam que só acreditam naquilo que está escrito na Bíblia, porém, quando Jesus reuniu-se com seus apóstolos, após ter-lhes ensinado a sua doutrina, disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, os apóstolos enviados por Jesus eram a fonte de autoridade na fé cristã. E essa autoridade continua até os tempos atuais, através dos sucessores dos apóstolos de Cristo. As Sagradas Escrituras inspiradas por Deus são importantes sim para o nosso crescimento na fé, porém, só a leitura da Bíblia não basta, porque, além da sua doutrina, Jesus também nos deixou os sacramentos, que são ministrados pelos sacerdotes da sua igreja. A verdadeira e única igreja de Jesus é bem estruturada, porque ela contém os 3 alicerces da fé, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Os protestantes têm como sua única regra de fé a Bíblia, e a livre interpretação ensinada por Lutero, que foi a causa dessa grande confusão espiritual, que originou a criação de milhares de seitas, e, cada uma delas, ensinando doutrinas diferentes. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Ou seja, a Bíblia prova os erros do protestantismo. É interessante observarmos
que os pastores protestantes dizem que são inspirados pelo Espírito Santo para fundar suas seitas. Porém, se eles fossem realmente inspirados pelo Espírito Santo de Deus, por que há tantas contradições em suas doutrinas? Porque eles criaram tantos caminhos, quando Jesus disse que Ele é o único caminho que deve ser seguido. Não há várias igrejas, e sim, uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É bom lembrar que o verdadeiro Espírito Santo de Deus não se contradiz, não mente, porém o espírito do demônio cria divisões, cria doutrinas contraditórias e ensina meias verdades para enganar os incautos. A Bíblia prova os erros do protestantismo quando ensina que, na Sagrada Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo está realmente presente. Os protestantes não acreditam na transubstanciação e dizem que a hóstia é apenas um símbolo da presença de Jesus. Nesse caso, eles estão chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus disse: "Tomai, comei, isto é, o meu corpo." Jesus não disse que aquele pedaço de pão que ele abençoou era um símbolo do seu corpo. Ele disse: "Isto é, o meu corpo." Jesus também disse: "Em verdade vos digo, se não comerdes da carne e do sangue do Filho do Homem, não tereis a vida em vós mesmos." Só porque os protestantes, e muitos católicos fracos na fé não acreditam na transubstanciação, não acreditam nos mistérios de Deus, não significa que esses mistérios não existam. Acreditem ou não, Jesus está realmente presente na Sagrada Eucaristia. O próprio Jesus afirma isso através da Bíblia, e a sua Santíssima Mãe nos confirma esse fato, através das mensagens transmitidas durante as suas verdadeiras aparições no mundo. Os protestantes não acreditam na existência dos santos, porém, a Bíblia prova os erros do protestantismo, quando ensina que os santos existem sim, e a Bíblia prova isso. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, da mão do anjo, diante de Deus. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. O protestantismo ensina que basta apenas ter fé para ser salvo, porém, a Bíblia prova os erros do protestantismo, quando ensina que a fé sem obras é morta. É preciso, primeiramente, ter verdadeira fé, mas também é necessário praticarmos obras de caridade para sermos salvos. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Portanto, a Bíblia prova que os ensinamentos de Lutero e seus seguidores são contrários à doutrina de Cristo. Os protestantes dizem que amam Jesus, mas desprezam a sua mãe, seguem a doutrina de Lutero e abandonaram a verdadeira e única Igreja de Cristo.